Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é contando mais um caso, o segundo caso que eu tô gravando aqui no canal. E bom, o caso de hoje é sobre a Loane Rodrigues da Silva Costa, uma jovem de 19 anos que foi morta pelo padrasto. E o motivo? O motivo foi uma paixão doentia que ele tinha pela enteada. Então, vamos pro caso, se vocês querem saber tudo o que aconteceu, se vocês querem saber como ela era, o que aconteceu com ela. Continua assistindo esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar demais. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, só vou pedindo pra vocês já ignorarem esse machucadinho aqui. E é isso, então, bora. Como eu estava dizendo, hoje o caso é sobre a Loane, uma jovem de 19 anos que amava animais. Ela era uma pessoa muito amorosa, muito bondosa, era o que todo mundo falava dela. E ela foi morta brutalmente pelo seu padrasto. Então, antes de começar a falar sobre o crime, eu vou falar um pouco sobre ela. Bom, e só para falar, tudo que eu tô falando aqui, eu peguei de uma notícia, então aqui não tem nada inventado, eu pesquisei. Então aqui não tem nenhuma mentira, tá bom? Bom, ela era uma menina muito divertida, muito animada e que o sonho dela era cursar a faculdade de enfermagem, o qual ela conseguiu realizar. Ela estava 5 cursando essa faculdade. Ela dizia que queria cursar. Desculpem o barulho de fundo, gente. Bom, ela dizia que queria cursar enfermagem porque ela queria muito salvar várias vidas. E bom, no momento vago, quando ela tava com o tempo livre, ela gostava de ir na academia, ela gostava de montar a cavalo, ir a cavalhadas, essas coisas tudo que tem a ver sobre montar cavalo, enfim. Bom, ela gostava muito de ouvir música sertaneja e aos fins de semana ela era monitora da área infantil em uma pousada que fica em Pirenópolis. E Loane, como qualquer menina da idade dela, gostava muito de ir em festas com as amigas dela. E uma delas, que cursou a faculdade de enfermagem com ela, disse que ela conseguiria qualquer homem com a beleza que ela tinha. Gente, ela era realmente uma menina muito bonita. E aqui tá mostrando uma foto dela nesse momento. A essa altura, o padrasto dela, Joaquim, tinha um ciúmes excessivo pela enteada. Ele não gostava que ela conversasse com homens, ele não gostava que ela saísse com homens. Ele ligava pra ela toda hora quando ela tava em festas. Ele controlava a hora dela ir e dela voltar e esperava sempre ela acordada. E teve algumas vezes que ele foi atrás dela nas festas. A família, sim, achava que era só um cuidado de padrasto. E bom, e no dia 12 de maio, na madrugada de 12 de maio, quando ela tava voltando de uma festa, ela tava trancando o portão e tava tudo escuro, então ela foi atacada, ela tomou uma paulada na cabeça e ela não conseguiu ver quem fez isso com ela, porque tava escuro, como eu tinha dito. E bom, ela caiu no chão e dava pra perceber o sangue jorrando e ela começou a gritar por socorro. E a primeira pessoa que apareceu foi quem? Justamente o padrasto dela, gente. Então o padrasto dela começou a chamar a mãe dela pedindo pra ajudar ele a socorrer a Loane. Bom, o padrasto e a mãe dela levaram ela pro hospital, ela tomou 35 pontos na cabeça. Lá no hospital ela tava tentando lembrar quem tinha feito aquilo com ela, tava tentando lembrar se ela viu o rosto de alguém, porém ela não lembrava, ela não conseguiu ver nada. E também ela estava tentando pensar em alguém que poderia pensar em fazer aquilo com ela, em fazer algum mal a ela, porque ela não tinha nenhum inimigo, ela não tinha feito nada de errado com ninguém, ela era sempre, como eu tinha dito antes, uma pessoa muito amorosa, muito bondosa com todo mundo. Então era estranho alguém ter pensado em fazer aquilo com ela, né? Bom, depois de um tempo ela lembrou que durante o ataque os cachorros dela não latiram, coisa que não é comum porque os cachorros dela latiam por tudo e pra todo mundo. Então, ela lembrou disso, só que
ela quis deixar isso de lado, ela queria esquecer o que tinha acontecido com ela, então ela nem falou nada sobre. E também a cabeça dela doía demais, dois dedos dela estavam quebrados, porque ela tentou se defender durante o ataque, acho que ela botou a mão na cabeça, então 2 dedos dela foram quebrados. Um ano depois do ataque, lá em 2013, ela começou a receber bilhetes de ameaças e ela não sabia de quem. E nesses bilhetes estava escrito que da próxima vez o padrasto dela não estaria perto dela para ajudar. Então, logicamente, ela ficou com muito medo, ela e a família dela foi fazer um boletim de ocorrência, só que não deu em nada porque não tinha nenhum acusado. Elas não faziam a mínima ideia de quem estaria fazendo aquilo com ela, mandando aqueles bilhetes. No dia 17 de dezembro, o padrasto dela chamou a Luane para ir ao Morro da Frota com ele, uma montanha de mata fechada que fica a 10 quilômetros do centro da cidade dela. E bom, ele disse que queria ir lá porque ele só queria tirar umas fotos e postar nas redes sociais. A Luane não queria ir, porém há um tempo atrás ela tinha prometido que iria com ele, então ela cedeu. Então ela foi se arrumar, ela tomou um banho, ela fez maquiagem, ela fez escova. E antes de sair de casa, ela pediu para a mãe dela marcar um salão para ela cortar as pontas do cabelo. Porém, Luane não sabia que ela não teria tempo de ir ao salão. Sandra, a mãe de Luane, levou o padrasto e a filha até o comecinho do morro, porque eles tinham um longo caminho ainda até chegar lá em cima, o local desejado, para o padrasto tirar foto. E bom, a mãe de Sandra pediu para que a Luane ligasse para ela assim que eles acabassem e estivesse descendo o morro para ela ir lá buscar eles. Bom, então eles se despediram, deram tchau, enfim. A Sandra foi embora e eles começaram o caminho. E 50 minutos depois, Luane sim ligou para a mãe, avisando que eles tinham chegado lá e que só iriam tirar algumas fotos. E é isso. E bom, Joaquim sim tirou 20 fotos lá, mas só ele tirou. A Luane não tirou nenhuma foto, gente. 45 minutos depois da Luane ter ligado para a mãe avisando que tinha chegado lá com o padrasto, a mãe tentou ligar de novo para a filha, só que ela não conseguiu nenhum sinal. Então ela resolveu ir até lá buscar eles, só que ela não achou nenhum dos dois. A mãe então resolveu sim ligar para a polícia, que já no primeiro horário do dia 18, a polícia e os bombeiros estenderam as buscas, só que estava chovendo, o que dificultava muito. Então eles suspenderam a busca só nesse dia e no dia seguinte, dia 19, já logo de manhã, a polícia e os bombeiros começaram de novo as buscas. Então, de manhã do dia 19, o celular da Sandra tocou, então ela foi olhar o celular e não era o número da filha ligando para ela e o apelido era Vida. Então ela atendeu e era a voz de um homem avisando que tinha encontrado o corpo do padrasto e da filha dela. Bom, o corpo dos dois foi encontrado abaixo do morro, um local de difícil acesso, e o corpo de Luane estava em cima da terra, estava sobre as folhas, e ela estava com a região do abdômen, com um buraco, ela estava com os braços queimados e a blusa completamente rasgada. Ela estava com os braços e as pernas amarrados com uma corda. E o padrasto estava face a face com ela, amordaçado e com uma corrente no pé. O padrasto também estava com um buraco na região da barriga, o que foi causado por uma explosão de uma dinamite. E o isqueiro usado para isso estava do lado dos corpos. Não tinha nenhum sinal de abuso e os corpos não tinham nenhum sinal de luta ou de arrastamento. Perto da cena do crime também encontraram uma barraca e uma arma. Cerca de um ano após o crime, a polícia apontou a investigação que o material coletado da cena do crime pertencia sim a Joaquim, padrasto de Luane. Bom, Joaquim planejou, assassinou e ainda por cima se suicidou também. E ele deve ter feito isso para não ser preso. E ele fez isso justamente por uma paixão doentia que ele tinha pela enteada e não queria ver ela com mais ninguém. Bom, o Joaquim pensou em tudo
E para a polícia, ele agiu de forma dissimulada e tentou ludibriar a investigação para que ele conseguisse o seguro de vida que ele tinha feito dias antes do crime. Vocês devem estar pensando por que a Lone não reagiu, por que não foi encontrado nenhum vestígio de luta. E bom, foi porque ela foi dopada por uma substância chamada clonazepam que o padrasto botou na água quando ela disse que estava com sede. O que logicamente facilitou toda a ação dele, né? Ele também foi apontado como agressor e autor dos bilhetes de ameaças que ela havia recebendo há um tempo. No dia do enterro da filha, a mãe dela, a Sandra, botou um chapéu branco favorito dela, um chapéu de rodeio, botou num caixão com a filha pra ser enterrado com ela porque era o preferido dela. Sandra também disse que se ela conseguisse voltar no tempo, ela desejava nunca ter conhecido o Joaquim, o padrasto de Lone, o que fez tudo isso com ela, porque assim talvez a filha dela estivesse hoje aqui viva com ela. Bom, gente, esse é um caso meio pesado, eu deixei de fora muitos detalhes, porque eram detalhes pesados de verdade, mas se vocês quiserem ler tudinho sobre aonde eu li esse caso, vocês pesquisem o nome da Lone no Google e vocês vão encontrar a matéria, tá bom? Então, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que vocês vão me ajudar muito. E pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, comentem aqui no vídeo, engajem pra me ajudar, pra mais pessoas verem esse tipo de conteúdo novo aqui. Eu vou tentar contar vários casos, vocês podem me mandar, casos não tão conhecidos. Tipo o caso da Lone, eu não conhecia, eu pesquisei alguns casos que não fossem tão comentados e tô falando aqui pra vocês, pelo menos eu não conhecia. Se vocês conheciam, põe aqui nos comentários. Então, um beijo, muito obrigada pra quem ficou até aqui. Me desculpem se eu errei alguma coisa, eu falei alguma coisa errada, né? A minha dicção, assim, eu tô tentando melhorar ela pra contar os casos bem certinho pra vocês, tá bom? Então, um beijo, até amanhã, tchau e fui. Amo vocês.